E aí, nazarenos e nazarenas, mais uma vez aqui o seu NazaCast, o podcast de informações úteis ou inúteis. Isso vai depender muito do seu background cultural e o quanto você vai aproveitar das informações que hoje a gente vai trazer para você aqui através desse podcast. Está com a gente aqui hoje, né, um nazareno, já posso chamá-lo assim, quase que um nazareno oculto, né? A gente não se conversava muito, mas já havia uma admiração mútua à distância e hoje a gente tem a honra e o prazer de estar com ele aqui nessa mesa, que já passou tanta gente legal. E está com a gente aqui, Ricardo, ô Peixoto. A gente está rindo porque a gente estava gravando e deu problema. E aí eu já tinha feito essa entrada, né? Então é por isso que a gente está rindo do Peixoto. Cara, obrigado por tu aceitar o convite, estar aqui com a gente nesse podcast, viu? Muito obrigado. Deixa te apresenta aí, dá o teu boa noite, boa tarde, bom dia pro pessoal que está acompanhando. Ou não oi, acho que para todo mundo, né? Porque antes eu dei boa noite, não, é só por causa do dia mesmo. Mas é um prazer estar aqui, eu agradecer o convite. Pô, como eu falei, já acompanhei, vi alguns podcasts, mencionou meu nome e tudo mais, e é legal estar aqui para compartilhar um pouco da nossa história, do nosso conhecimento, poder somar aí alguma coisa aí para vocês, né? A gente citou, né, o Ricardo, é um podcast que a gente tenta trabalhar alguns assuntos, né? A gente falou sobre comunicação e marketing e hoje na nossa região, né, é impossível falar sobre esse assunto e não citar o Ricardo, porque de fato é uma referência, né? É um cara que tem muita informação, muito background, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Estávamos falando anteriormente e vamos retomar falando sobre isso, né? E eu quero que tu retome, porque é muito interessante o teu processo de infância, né, Ricardo? Como é que aconteceu para ti esse amor pela comunicação, pelo desenho, né? Porque eu sei que é um cara que tem muita paixão dessa coisa da criação, né? Embora hoje a gente esteja conversando em off aqui, você esteja num outro estágio, num outro momento da tua vida, mas a gente acompanhou muitas marcas aí que nasceram a partir da tua mãe, da tua criatividade. Como é que aconteceu isso? Cara, começou, acho que antes de eu nascer, né? Então, meu pai e minha mãe. Minha mãe, ela tem uma confecção, então ela desenha, né? Vestidos também, então ela tem um traço legal. E meu pai, então, nem se fala, meu pai, ele é projetista, ele deve ter desenhado em São João uma boa parte dele, né? Ele não é arquiteto com formação, mas dá aula aí, o cara, entendeu? Tipo, então o conhecimento dele é muito, muito, muito grande, assim. E aí veio aí, acho que o amor pelo desenho veio deles. Desde criança, escola, fazia trabalho, já me chamavam, tem que ser tu para desenhar cartolina e tal. E eu sempre gostei, né, disso. Gosto ainda, cara. Tem coisa assim, de vez em quando, que eu tô ali rabiscando, porque é algo meu, sabe? E aí, bom, acho que depois de um tempo, quando o Photoshop apareceu para nós, né? Em 2005, 2006, e eu fui atrás de curso para aprender, porque o desenho ele me possibilitava imaginar coisas. Então eu rabiscava, às vezes, ali luta de Goku e contra Superman, algo que a gente não ia ver, mas na minha cabeça poderia. E aí no Photoshop ele me dava muito mais amplitude, né? Quem diria que no futuro a Marvel ia fazer todos esses crossovers. Esses crossover aí, a hora que quiser. E aí, cara, a loucura, vamos dizer assim, veio daí. O Photoshop era a possibilidade de eu poder visualizar uma cena que eu queria. E, cara, daí eu fiz uma arte para um amigo meu de um evento de downhill que eu andava. E caiu na Contato, na antiga Contato, hoje é Formato. Recebi uma proposta de um estágio, fui começar a trabalhar como designer, aprendi o Corel. A gente vai falar do Corel? A gente falou isso, né? Parecido Corel, mas é polêmico, né? É um pouco polêmico. Mas a gente não falou isso. E aí eu aprendi, comecei a trabalhar lá, depois fui para Format, trabalhei 5 anos como designer. Cara, conhecimento meio de gráfica é bem vasto, né? Então, aprendi muito com isso, né? E, bom, aí veio uma oportunidade que eu acho que o conhecimento que eu adquiri, que eu fui procurando, era limitado sempre à internet. A gente via muita coisa, os profissionais aí de fora destruindo, né, cara? E eu queria mais, queria aprender mais. Sempre fui muito assim. Numa época que a internet ainda não era aquilo tudo, assim, né? Para estudo e pesquisa, né? Ainda era... Isso. Tinha que garimpar bem, né? E aí eu queria mais, eu queria aprender muito. E eu sempre tive isso comigo. Até hoje eu sou assim, buscar conhecimento, né? Nunca parei. E aí o meu pai, ele é um cara que... Ele é desenhista, mas ele é, assim, fanático por carro.
Ele adora carro, sabe? E aí, mesmo ele tendo Peugeot. E aí... Outra polêmica. É outra polêmica. E aí ele pegou e veio em negócio e tal, e um carro, ele reformou o carro inteiro, ele ia fazer 18. E aí ele reformou o carro, um golzinho quadrado, sabe? Uhum. E ele reformou ele, aquela expectativa, sabe? Altíssima, assim, pô, vou fazer 18 anos, vou dar o carro pro meu filho. Tá. E ele realizou o sonho dele. Aí ele entregou, bom, massa, eu gosto de carro, mas assim, nunca foi a minha, sabe? E aí ele me entregou o carro, deu 2 meses, eu acho. Eu peguei e falei pra ele assim, então, tô vendo um negócio aí, eu vou vender o carro. Aí eu, tá vendo? Aqui ó, a lágrima aqui ó, pegou, né? Ele realizou um sonho dele e deu pra ti. Aí ele pegou assim, não, como assim que vai vender o carro? O carro tá pronto, assim, não, eu quero estudar e eu acho que o conhecimento que eu tenho tá lá fora. Então eu vou vender o carro e vou para outro país, vou achar conhecimento lá e, cara, a minha mãe já bateu, né, eu sou filho único, minha mãe bateu desespero, né? Na época, cara, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E aí eu peguei, bom, de fato, vendemos o carro, juntamos mais dinheiro, assim, eu fui indo, eu já trabalhava e coisa, fui juntando, até que deu, né, o valor, e aí da universidade também, e fui para lá. E aí fui na Universidade de Arte de Londres, e aí era um conhecimento muito distante do que a gente está acostumado aqui, era muito preparado, assim, era outro nível, sabe, de design gráfico, coisas que a gente não espera. Então, o estudo de luz e sombra, que hoje em dia a galera vai direto já para o software, entendeu? Então, tinha um domínio muito maior. Eu acho que a maior parte era mais desenho mesmo do que realmente grafismo, né? Era mais gráfica. Então, cara, foi muito bom isso. Me abriu muita coisa. E aí, bom, tu vai conhecendo outras culturas, tu vai aprendendo a viver. E foi assim, tara minha sempre buscar mais conhecimento fora. Então, eu viajei, tive a oportunidade com trabalho e coisa para poder viajar, realizar meus sonhos. Muitas coisas foi para, assim, passeios, outras foi para realmente ver as coisas. Então, ou às vezes mesclar, né? Assim, mencionei que eu fui para Paris via Mona Lisa, porque eu queria, sempre tive admiração por a história de Leonardo. Depois de Paris, eu fui subir. Quem desenha é impossível, né? Exatamente. Cara, Exatamente. Não se aprofundar um pouco. E aí eu fui de país em país, ele foi subindo e até que daí fui na Holanda e aí fui assistir a primeira vez a Fórmula 1, que eu tenho muita paixão também. E aí realizei meu sonho de assistir a Fórmula 1 lá, foi a primeira vez que eu assisti, então meio que foi mesclado aí, sabe? Massa. Tinha a curadoria, mas tinha o sonho. A gente falava sobre isso, Ricardo, que a viagem, ela traz essa oxigenação criativa, assim, para quem viaja, né? Sair dessa bolha. A gente trabalha com criatividade, comunicação, às vezes a gente está tão atrelado aos processos, ao cliente, a fazer, a acontecer, e às vezes você sair, realmente ver outras culturas, outras pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que até pensam comunicação e criatividade de uma outra forma, cara, vai te dar... É como se você tivesse uma caixinha de lápis de cor de 12 cores e quando você viaja e vê outras coisas, outras culturas, você volta com uma de 24, assim você vai ampliando, né, outros tons e trazendo novas possibilidades criativas, assim, sobre... Acho que viajar, cara, para quem trabalha com criatividade, é uma coisa muito importante. Tu conhece, são sempre mundos diferentes, são culturas, são jeitos de olhar as coisas de forma diferente. E a gente acaba aprendendo isso por outros ângulos. As pessoas têm uma visão completamente diferente da nossa. Eu acho que é isso, outros olhares, né? Pô, essa dinâmica... Pô, tu tá falando sobre isso e o que vem muito para mim é o seguinte: até que ponto a tecnologia rouba isso? Você falava assim, cara, vira e mexe, eu tô lá com o meu papel, eu tô rabiscando. Tem gente que, às vezes, né, já vi profissionais e tal, já trabalhei com alguns, até que preferem ficar presos, assim, essa questão muito mais tecnológica, acesso do computador e fazer pesquisa no computador e tal. Até que ponto a tecnologia ela ajuda e aonde ela acaba roubando um pouco do processo criativo, assim, para ti, né? Começa falando de ti, como é que tu trabalha com tecnologia. Eu sei que é um cara também que gosta muito de tecnologia, mas tem processos manuais também. Como é que tu concilia isso? Como é que tu vê para novos profissionais? Porque tem muita gente que nos acompanha, que assiste o podcast,
está aspirando a essa profissão, ou de desenhar, ser designer, ou de trabalhar com publicidade, propaganda, marketing, como é que tu vê isso? Hoje, a inteligência artificial está tomando conta de muita coisa. Boa. E muita gente se sentiu ameaçada por isso. Tanto o audiovisual, o designer, o ilustrador. São muitas vertentes ali que a gente tem que analisar, porque a IA, a cada dia que passa, né? Ela é uma realidade. Ela é uma realidade e é isso cada vez. Só que o bom profissional, ele vai conseguir transmitir um pensamento dele, ou uma expressão dele, num traço que a IA ela não vai conseguir representar, porque ela não vai pensar da mesma forma, ela não vai conseguir expressar de forma sentimental. E a gente... Isso é natural, quando tu vai fazer uma arte ou tu vai desenhar alguma coisa. Se tu estiver escutando uma música punk, né, tu vai desenhar de um jeito. Se tu escuta uma música calma, tu vai desenhar de outro jeito. E eu acho que a IA, ela não vai conseguir substituir isso nunca. E o cliente, hoje, a gente lidando com as pessoas, eles veem a valorização disso. Uma vez, muito tempo atrás, eu atendi ao Fero e a gente fez um rótulo para eles, da Barão de Charlai, do nome. E aí tinha o desenho assim, de um homem, que era para representar o Barão, né? E justamente na mesma época teve Encanto Trentino. Cara, teve um barril, eles botaram um barril assim bem grande. E no rótulo tinha um desenho que eu tinha feito. E eles queriam colocar isso no barril. Cara, eu fui lá, um dia à tarde, um giz desse de cera, e eu desenhei ele todo no barril, sabe? Desenhei todo no barril. E o cara, assim, eu me lembro o Érico ele é um cara, ele não expressava muito, assim, às vezes, assim. E ele, assim, cara, isso aqui ficou bonito. Meu, que louco isso aqui. Ele falou várias vezes aquilo. E mesmo que eu tivesse feito, vamos dizer, na época, se existisse a inteligência artificial, não causaria isso. O impacto era outro. Né? Com certeza. O que eu acho, assim, né, que trouxe ali a questão, principalmente, o ser humano, ele tem aquilo que a alma, ela tá ligada diretamente à paixão do ser humano. Né? Sim. Então, a IA não consegue ser passional. E eu acho que a irregularidade humana é que vai causar determinadas reações e aspectos estéticos que às vezes uma IA não consegue representar. Certo? Por mais que você tenha um prompt perfeito, que você tente descrever da melhor forma possível, a IA ainda, por mais ilimitada que ela pareça, ela tem um limite entre eu acho que justamente ela esbarra dessa questão da alma, né? Aí a imperfeição humana gera coisas que a IA não poderia gerar. Exato, e ela veio de um nível de consciência humana. Ela colhe conhecimento e criações humanas. Exato. Ela cria muita coisa, claro, mas ela ainda assim ela segue uma base de limites criados pelo ser humano. Exato. E tu acha assim, no processo criativo, eu digo assim no sentido da tecnologia, por exemplo, você pode rabiscar uma ideia num papel, como você pode rabiscar essa ideia num tablet, né? O quão apegado, por exemplo, a papel e lápis dentro desse processo, né? E o como isso é relevante para ti no teu processo criativo, assim, até para a galera entender, porque conforme as gerações vão passando, parece que escrever, papel, lápis, caneta, é uma coisa que vai ficando mais no imaginário das pessoas. Eu mesmo, assim, cara, é muito difícil, muito Não, mas eu larguei um pouco disso quando eu comecei a usar, anos atrás, são 18 anos de profissão, cara. E eu devo ter começado em 2000 e, assim, acho que foi 2013 que eu comecei a usar a mesa digitalizadora. Uhum. E ali já foi um divisor, né? Porque, substitui o mouse e eu usei por muitos anos. Eu ainda tenho a minha, gosto dela, mas não uso mais. E ali eu acho que já foi um momento que eu entendia a mudança. E um tempo depois eu cheguei a comprar a mesa digital, eu desenhava nela, fiz algumas criações dela mesmo, ela bem grandona, assim, desenhava nela. E eu já entendi isso. Hoje, eu tenho o iPad, eu desenho nele, gosto, é legal, mas a textura do papel e o lápis é diferente. Então, conecta com certeza, um meu criativo. Isso, então, do lado do meu computador ali, eu tenho um bloco de anotação, assim, bem pequenininho, e a minha caneta, e eu, de vez em quando, desenho nele. Os insights, eles são interessantes, assim, né? Por mais que você tenha todo um aparato tecnológico, eu também sou muito
Nesse sentido, eu sou reacionário. Né? Você tem coisas que são muito legais da forma como eram feitas. Por mais que tenham roupagens e formas tecnológicas de se fazer, você vê se chegar no mesmo resultado. Cara, são coisas que o processo é aquela coisa de tu ouvir um Spotify, vai lá, eu ouço Spotify, mas não substitui você ouvir um vinil. Eu que sou muito ligado à música, tem muito disso. Com certeza. Tipo assim, a experiência de você ir lá abrir um disco, aquele cheiro de aquele disco antigo, tirar do plástico, colocar, arrumar agulha. Então, esse ritual, eu vejo muito essa conexão, né? Um cara que cria no papel, assim, né? Até que internamente, às vezes, quando a gente precisa ter insights, ideias, algumas coisas, pensar, parece que a mão ela vai percorrendo de uma maneira muito intuitiva e quando você vê conexões e padrões ali que você, às vezes, não começou a fazer e nem tinha percebido. Não sei se o teu processo criativo passa por isso. Assim. Não, com certeza. A gente tem um sentido, a gente parte de um lugar. Então, o começo, eu acho que ele sempre vai partir da nossa raiz. A gente tem um processo interno. A gente tem uma maneira de criar as coisas que só a gente vai fazer. Não adianta tu tentar replicar ele para dentro da agência, que as pessoas não vão fazer isso da mesma forma. É o nosso processo. Eu tenho o meu jeito. Então, eu começo rabiscando no papel e vou fazendo, vou pesquisando referência, vou salvando, faço um moodboard gigantesco. Então, esse é o nosso, né? O nosso jeito. Não significa que ele é certo ou que ele é errado. Mas, assim, traços, principalmente de desenho, eu acho que eles nunca vão perder esse valor, tá? Eu já contei essa história assim para algumas pessoas. Eu fui uma vez gravar um cliente em Balneário, um arquiteto, não vou mencionar nome e tudo mais. O escritório dele grande e tal, galera trabalhando para ele. No AutoCAD, SketchUp aberto, fazendo os projetos, aquela coisa toda. O trabalho dele mesmo era fazer o desenho da fachada inteira no desenho e entregar para o cliente. E nós não estamos falando de cliente pequeno, estamos falando de grandes consultores de Balneário, entendeu? E aí, cara, na parede, o desenho do cara é todo perfeito o desenho. Perfeito, tá, tudo bem, uma reguinha, aquela coisa, mas a definição daquilo. Loucura. Aí, o seguinte, os caras pagavam muito bem, claro, um arquiteto, tudo era muito bem, muito bem renomado, tem um grande nome e tudo, mas o que vale o ouro dele é o desenho dele, não, cara. A galera paga por isso, eles querem ver o desenho dele no quadro ali, sabe? Então, tem essa raiz. E eu acho que a tecnologia ela não vai nunca roubar isso. Porque se tu for pensar, a gente está passando inteligência artificial. Mas a gente também passou pelo momento que o Photoshop existiu, que o Illustrator veio, que o Corel veio. Todo mundo pensou da mesma coisa. O meu pai fazia logo. Ele chegou a fazer o logo da Rafaela Boss, por exemplo, ele fez no papel vegetal. Cara, e eu tava lá na caixa de sapatos, o desenho dele, mandou para a cartonagem Batistense, aquela coisa toda, sabe? E passou, a profissão existiu, ela só se atualizou, cara. Então, um bom profissional, né? Até em resumo, tudo isso que a gente tá falando é o seguinte, que o bom profissional não tô falando daquele cara que é fora da curva, né? Porque esse cara é raro de se encontrar. Mas o bom profissional é aquele que vai olhar sempre para a mudança e ver uma oportunidade, né? E não um obstáculo. Né? Quem olha para a mudança e vê um obstáculo, provavelmente ele está obsoleto. E aí essa pessoa vai ser engolida pela tecnologia e ela vai ficar para trás do mercado. Né? Com certeza. Falando em tudo isso, qual foi aí o momento em que a chave do design virou para o empresário? Porque você começou a empreender também no ramo de marketing, comunicação. Você já foi dono de agência, sim, já passou muito perrengue dentro da agência, a gente vai conversar em off, né? Sim. Quem é que nunca perdeu noite de sono revendo processo dentro da agência de marketing e comunicação não sabe o que é perder noite de sono. Não, nem me fala. Então, conta pra gente como é que foi esse processo dessa virada de chave, assim, né? Houve um convite, as coisas foram meio que acontecendo naturalmente? Não, elas aconteceram de uma forma muito natural, assim. Eu fui para Brusque, trabalhei 1 ano e pouco na Maisque, um grande abraço pro Wagner, tenho um carinho enorme por ele. Foi um baita líder, assim, que eu tive, assim como outros, né? O Almir, meu Deus, o que eu já aprendi com o Almir de empreendedorismo é loucura, né? E eu fui para lá, trabalhei com eles, era designer. E nas reuniões, para fazer o brainstorm, para ter ideia, eu comecei a me soltar mais, a compartilhar minhas ideias.
E eu sempre tive muito receio, assim, o que vão achar disso? E aí eu comecei, o que vocês acham disso e tal? E começou a dar certo. Eu comecei a perceber que os clientes estavam gostando, o próprio Wagner gostou desse feeling, né? E, cara, eu meio que descobri, assim, que a comunicação é que estava me chamando mais do que o design. Mesmo tendo a raiz do design... Eu tenho que fazer uma pausa. Tu sempre te comunicou bem? Não. Não. Então, peraí. Então, antes de tu continuar essa história, aonde é que tu descobriu a tua comunicação pessoal, o teu posicionamento como pessoa nesse processo? Foi nesse processo de se posicionar com os clientes? Foi antes disso? Foi depois disso? Porque, pô, isso é muito importante, porque hoje é um cara que grava vídeo, é um cara que se comunica. Hoje, cara, o teu brand principal é a tua comunicação, a tua oratória. E como é que isso se desenvolveu? Cara... Mas só não esquece onde é que tu tava. Tu tava lá numa esquipe, nós voltar. Beleza, não, vou voltar. Mas... Conversa de TDAH é assim. Um parênteses, assim, não é muito rápido. Eu nunca sou rápido, né, quando eu tô falando. Começou, acho que no ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Eu sempre fui o cara que eu ficava sentado no canto, sabe? Não muito no fundão, no meio da sala, mas eu sempre fui muito quieto. E eu conheci um amigo meu... E ele foi sempre um cara completamente ao contrário, meu. Ele era muito comunicativo. Boa praça. Isso, ele tinha umas piadas legais, ele falava, ele não tinha medo. E aí a gente se deu bem, cara. A gente começou, andava junto direto, aquela coisa toda. E esse cara foi um cara que, quando eu fiz o curso de Photoshop, ele foi o cara que ele olhou pra mim, cara. A primeira montagem que eu fiz na minha vida foi uma foto dele, assim. E ele me olhou pra mim. Tu manda muito, cara. Tu tem que seguir isso aí como profissão, aquela coisa. Olha só. E ele falou isso pra mim, cara. E ele sempre foi uma inspiração pra mim, porque ele era esse cara. Ele era comunicativo, ele não tinha medo, ele falava, e a gente tinha um grupo de amigos, e ele era sempre aquele cara que chamava muita atenção, né? Infelizmente, ele não viveu pra contar a história, entendeu? E eu acho que essa foi a marca, entendeu? Que ele deixou, assim, porque pegou, entendeu? Foi a definição do meu caminho, né? E aí... Cara, como a presença de alguém pode mudar a vida de uma pessoa, né, cara? E aí, cara, ele chegou um momento, assim, a gente tava um dia reunido, assim, a galera toda, e ele não tava mais. E eu percebi, assim, faltou alguém, faltou um cara pra falar. E eu tomei isso comigo. Eu já estava mais descolado, eu acho. Mas uma forma também de honrar a presença dele. Isso, e aí eu fui, assim, perdendo medo. Legal. E eu fui expondo isso meu. E deu certo. Eu comecei a perceber que as pessoas se conectaram mais a mim. Aí eu comecei a fazer amizade mais fácil. As coisas começaram a melhorar. Eu ainda acho que vamos falar da questão da comunicação, acho que uma das coisas mais importantes seja a oratória. E eu me preocupo muito com isso. Sempre tento ler para aprender alguma coisa a mais, mesmo tendo muitos vícios de comunicação. Eu falo muito tipo, tenho muito essa mania. E, bom, partiu daí. Eu mudei, aí a virada de chave foi essa. Foi onde eu cara, entendi. Massa. Crucial, né? Crucial isso. Para quem tu é hoje. Né? Isso. Até uma vez eu escrevi uma publicação falando sobre essa história, né? E eu disse que talvez a missão dele na minha vida, foi 1 ano assim, de amizade, assim. Aí foi o último ano dele, assim, né? E nesse último ano, acho que a missão dele para mim era realmente me botar no mercado, me fazer o profissional. E eu acho que o profissional que eu me tornei passa por ele. A gratidão é ele. Massa. Baita homenagem. Baita. E aí você tava lá se comunicando na agência, começou a... E aí essa ideia virou... Botar asazinha de fora. E aí fui falando, e aí fui... E foi, cara. Andou. Só que existe um certo momento, assim como tu deve saber, é que a gente, por ser criativos, a gente não gosta de limites ou tetos, né? E existe um momento que o nosso pensamento ele é divergente do nosso líder. E não estou... Acho que eu entendo a visão e o posicionamento de cada empresa. Só que eu acho que eu cheguei a um momento que eu queria expor as ideias e eu queria fazer do meu jeito. E aí as coisas começaram. Porque, assim, o pessoal entender, não é que às vezes não é uma questão de prepotência. Sim.
É de tu acreditar que talvez do teu jeito vai dar um resultado X. Isso. E aí, claro, a pessoa começa a se sentir tolhida, né? Amarrada e ali, obviamente. E meus pais sempre foram muito assim, o apoio, né? E sempre, não, deixa eu montar um negócio pra ti. Meu pai falava muito, não, se tu montar um negócio pra ti vai dar certo, se tu montar um negócio pra ti vai dar certo. Legal. E tal. E eu fiz isso, cara. E comecei lá embaixo de casa, era bem pequenininho. Meus 2 primeiros clientes que vieram no mesmo dia foi o William do CDL e o Chiru. E comecei a fazer as artes dos eventos dele e atendia ali a CDL. Eu fui aprendendo ali, fui crescendo ali. Depois eu fui empreendendo na parte de tecnologia, quando a gente começou com aplicativos. Daí depois a gente montou sociedade na Eutoque. A Eutoque hoje continua somente na parte de tecnologia, né? E, bom, eu acho que os caminhos foram esses. Eu fui descobrindo que existia momentos que eu deveria seguir outro caminho. Assim como foi na Eutoque. Foi 7 anos de trabalho ali para construir tudo, construir a marca, e existiu um momento que eu acho que não condizia mais com o meu pensamento. Como é importante a gente respeitar essa sensibilidade, né? De você sentir que aquele não é um momento. Tem gente que tem medo, né? Que fica presa a esses ciclos e tal. Cara, assim, o cara sentiu que ali já não é mais o lugar, que aquilo ali já não está fluindo, que aquilo ali... Tem que ter essa coragem de partir para o próximo e ter a confiança de que vai conseguir construir algo. Exatamente. Foi assim que tu se sentiu, assim, nesse processo? Porque foi desafiador também, né? Depois do saindo do toque, tu começou como se fosse um outro processo, assim, dentro da tua carreira, né? Conta um pedacinho como é que foi isso aí pra gente. Cara, quando eu saí do toque, acho que eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não sabia se estava certo, vamos dizer assim, né? Tá. E aí eu, assim, bom, errado, a gente só vai saber se eu tentar, né? Exato. E aí eu fui, cara, assim, a minha equipe, a criativa, a galera que trabalhava comigo, o Suelen trabalhou 7 anos comigo, uma baita profissional. O Vini trabalhou os últimos anos comigo, que até hoje a gente faz negócio junto, o Vini baita profissional. E outros profissionais que a gente trabalhou junto, assim, o Chilinho, o Gênio. Assim, todos eles, assim, eu só citei os nomes, assim, né, meio que principais, assim, da época. Mas naquela época ali, quando a gente desfez, eles vieram junto. Cara, eu fiz uma reunião com eles, assim, eu falei para eles, cara, vocês não precisam ter medo. Vai dar tudo certo e eu vou aguentar as pontas, entendeu? E eles acreditaram, cara, entendeu? Em mim, assim, foi muito legal o processo. Depois desse meio tempo, né, desculpa, encontrei um amigo, o Odilon, um grande Odilon, né? E o Odilon sempre foi um cara que eu podia compartilhar qualquer coisa com ele. Ele sempre foi um cara que tem um coração, não dá para explicar. Assim. Eu conheço, eu quando vim para São Miguel, eu conheci o Odilon porque eu cheguei numa campanha política, né? Sim. E o Odilon, naquela época, eu acho que ele estava batendo fora, uma coisa assim. Opa. Né? Eu trabalhei muito tempo dentro de ser jogadista com música e fazia o jingle das campanhas e tinha contato. Ele foi quando eu conheci o Lelo, conheci o Odilon, né? Conheci a ZHF na época que a ZHF era na frente do fórum. Né? Sim. O Odilon, né? Se tu vê esse episódio, Odilon, cara, vem aqui na mesa do Casa Cast, trocar uma ideia com a gente, que vai ser muito verdade. E aí, cara, eu tinha muita ligação com ele, assim. Eu conhecia a Mabel, né, a esposa dele, a sócia dele, e eu não tinha muita ligação, assim, com ela. Eu sempre brinco com ela que ela não gostava de mim, porque eu era muito brincadão, tá ligado? Hoje tá de boa, mas na época, olha. E aí a gente conversou, eu e ele falou, não, nós temos que fazer negócio. Meu Deus, que vai ser massa, não sei o que. O João é muito assim, cara, ele tem empolgado. Meu Deus, a empolgação dele, cara, é loucura. E aí a gente conversou, não, vai dar certo, eu sou técnico. Aí tá, beleza. A gente montou assim um negócio que eu vi que, pô, isso aqui dá, funciona. E aí a gente começou os trabalhos, fizemos muito trabalho junto. Aí ele foi conhecendo a equipe deles, fantástico, conheci o Rogério, um dos melhores publicitários assim, que eu já vi, assim, um cara muito genial. E aí, cara, assim, a gente foi se entendendo. E a Amabile, assim, hoje a gente vê, né, porque eu conhecia a ZHF quando era só o Odilon. E aí depois a gente vê a Amabile, a gente vê a união, né, o que dá certo. O Odilon, ele é o cara de empolgação, assim, ele é chamado para tomar as decisões, assim. Eles tomam as decisões, ele vem, ele dá o feedback dele, ele tem uma visão muito massa.
E a Amabile, ela é a administradora mesmo. Ela é o pé no chão, ela administra o negócio, não, assim, assado e tal. E então, meio que a união dos dois é onde dá certo o negócio. É muito legal, assim, ver isso dele, sabe? E aí a Amabile foi onde eu acabei também construindo uma amizade depois e tudo. Meu, e acho que a minha construção e entender que eu estava em outro momento foi também ali dentro. E eu fui me conectando mais com alguns clientes, fui entendendo que talvez a minha visão era de outro momento, assim. Eu já estava um pouco saturado de agência. Eu acho que assim, todos os momentos, todos os anos que vieram acontecendo, eu acabei me tornando, assim, um pouco cansado, talvez, sabe? E aí eu decidi, assim, pô, talvez exista um outro momento aqui. Exista um outro momento profissional, né? E aí, Que é onde tu tá hoje. onde eu tô Hoje a hoje. gente chega no dia de hoje. Onde eu chego no dia de hoje. Desse meio tempo entre sair, né? Porque a gente chama quase isso de intraempreendedorismo, né? Sim. Você empreendeu na empresa de outra pessoa. Uhum. Basicamente isso, né? Sim. É uma modalidade de empreendimento. Sim. Onde você, como profissional, vai lá e isso torna uma referência e quase que um consultor, né? Trabalhando, se eu disser que eu posso chamar dessa forma. Sim. E aí, quando você sai, né, desse processo interno, é onde você descobre o momento atual. Conta pra gente que virada de chave foi essa. Eu comecei a perceber momentos que, quando eu estava eu atendi por um ano, né? A gente teve um contrato ali de um ano na ZHF, onde eu fui consultor deles e a gente trabalhou muito tempo, que eu tinha os clientes, eles acabavam me procurando e eu comecei a perceber que eu falava pelo cliente. E eu solicitava o orçamento, eu fazia as coisas e eu... Estava mais do lado do cliente do que do lado dele. Isso, aí às vezes a Marvel falava assim, não, pô, mas isso aqui não dá. Dá pra fazer? Vamos fazer isso aqui. Pô, eu tava puxando pro cliente, sabe? Quando era pra puxar pela agência. Sim. E aí eu percebi que talvez essa foi a virada. Eu comecei a perceber que eu podia falar mais pelo cliente. E o cliente hoje, a gente sabe que tem muitos mercados, eles têm profissionais que trabalham interno, mas às vezes existe uma carência. O mercado, todo mundo é marketing. Todo mundo é marketing. O fulano faz postagem, ele é marketing. O Beltrano faz um vídeo, ele é marketing. Eu tô, né? O cara faz um desenho. Tudo é marketing. Todo mundo faz marketing. E, cara, o marketing é gigante, cara. É muito grande. E aí, assim, quando tecnicamente a maioria trabalha no branding, né? Uma parte do branding. E o marketing é muito mais complexo. E eu comecei a perceber que se o mercado está saturado disso, se o mercado está carente disso, eu posso ajudar nisso. E aí foi onde eu comecei a entender. Né? De fato tá, porque o que a gente mais percebe no mercado, e agora já entrando até num conteúdo um pouco mais denso, né, que é muito legal o pessoal que tá acompanhando, a gente fala sobre isso também, óbvio, né, da dor das empresas. Também. Às vezes a empresa tem um setor de comunicação, mas ela não consegue fazer com que o tamanho que ela realmente tem seja comunicado com o público final dela. E Sim. o público acaba percebendo ela menor do que o valor que ela realmente tem. Sim. Porque confunde-se, né? Às vezes a menina que faz o social media, o menino que faz o social media é chamado de diretor de marketing, de head de marketing. Sim. Na verdade não é, né? Na verdade ele é talvez um videomaker mobile, ele é talvez, né? E só que falta, às vezes, alguém com todo o know-how, que tem essa compreensão para poder, de fato, dar uma direção para a comunicação daquela empresa e ela construir esse brand mais profundo. Que é hoje, mais ou menos, a forma como tu está atuando, né? Exatamente. Aí eu fui me estruturando e fui realmente buscando conhecimento, porque eu não posso, eu sou um cara muito assim, eu não vou me anunciar. De orelhado. Isso, eu sou head de marketing, mas não sei o que é um growth, entendeu? Eu não sei o que é o KPI, eu não sei o que é o CPA do cliente, nada. Beleza, eu acho que eu tenho que me estruturar nisso. E eu fui estudando livro, curso, eu gosto, né, realmente disso. E aí eu, assim, tô pronto. Acho que tá na hora de eu me jogar no mercado. E aí, cara, graças a Deus, hoje funciona muito bem. E eu respondo pelo cliente. É como se eu fosse uma parte dele, o pulmão do marketing da empresa. E aí é onde eu acabo ajudando a comunicação dele a chegar de maneira mais clara a fornecedores de serviço e principalmente a agências. Entendendo assim, né? Ter um profissional como você internamente custaria o olho da cara dessa empresa.
se eles tivessem que te contratar, se um CLT. Com certeza. Entende? Então, cara, é genial, porque é uma forma de ter todo o talento ali dentro. Isso. Eu faço propaganda. Você com certeza, comissão. Porque, na verdade, é isso. Porque assim, a NASA também atua, às vezes, como esse lugar, porque a gente percebe a bagunça que é a comunicação da empresa. E aí, se você chega... Porque assim, ó, papo sério. Chega o cliente e fala assim, eu preciso de um vídeo. Aí você faz uma pergunta e você desmonta o cliente. Mas por que você precisa de um vídeo? Porque todo mundo tem um vídeo, eu preciso de um vídeo. Mano, cara, isso não é marketing. Sim, né? Você precisa... Então, o que você vai fazer com esse vídeo? Quais são os canais que você vai atacar? Isso. Você sabe que para um canal você tem que fazer de um jeito, para outro canal você tem que fazer de outro? Sim. O que isso vai comunicar? E aí você começa a trazer para ela, a pessoa, não imaginava que era tudo isso. Então, você precisa de tudo isso. E tem um profissional do teu calibre guiando os negócios de uma empresa, cara, é como eu falei, para te contratar internamente hoje, qual empresa que teria condição de fazer isso? Alguém tem um faturamento aí, talvez, muito alto. Mas ter a consultoria, já não. Então, a consultoria é acessível para pequenos negócios, o cara que tem um negócio que está começando, que talvez esteja um pouco desestruturado, mas que já pode pegar uma direção, é aí que é essa fatia de mercado que tu... Porque se tu for perceber, como eu falei, eu tive que me estruturar em muita coisa, eu tive que entender tráfego da parte do growth e tal, porque eu preciso ler as coisas, eu preciso dizer o que é... Saber analisar, né? Quais são os indicadores aqui, quais são os indicadores. Então, eu troquei quase que, vou dizer, traços por números, e logo eu, que eu nunca fui fã da matemática, mas hoje eu tenho que ler isso. E a gente não é mais sobre dar boas ideias. A consultoria não é mais sobre dar boas ideias. É realmente transformar o mercado. É transformar uma marca. Eu posso dizer tranquilamente, isso não é questão de assim, soberba ou nem nada do tipo. Eu acho que o brasileiro ele se confunde muito com isso. Quando o brasileiro diz, eu sou bom em fazer alguma coisa, o pessoal fala, ele é arrogante. Não, eu acho que não tem nada de errado alguém falar que eu sou bom nisso. E assim, não tem nenhuma marca que eu atendi até agora que não virou completamente do avesso. Isso que eu ia perguntar para ti. Traz para a gente um case, que você está seguro e tranquilo em falar, mas traz para a gente um case assim, de um caso que você pegou, você possa, né? Eu sei que tem alguns clientes que têm um pouco mais de sigilo e tal, mas que você possa dizer, cara, então, ó, esse cliente estava assim, talvez nem siga nome, mas ó, esse cliente estava assim, né? Demos esse direcionamento, fomos para cá e hoje estamos assim. Eu acho que seria legal isso. Eu acho que eu posso citar dois momentos, assim, dois clientes que a gente... eu trabalho muito em cima, inclusive teve uma reunião com eles agora, a Biomagis, a antiga Magistralis. Eu acho que a Magistralis é um case assim, gigantesco, porque mudou. É outra presença, é outra marca, é outra, assim, mentalidade, eu acho. E a Dani, ela é uma boa líder, ela é muito preparada, porque ela, assim, ela não é aquela pessoa que ela acredita somente naquilo que ela está pensando. Ela te escuta e se aquilo faz sentido, né, para ela segue aquilo. Ela te escuta, ela faz aquilo, sabe? E eu digo isso que todo líder, ele tem que ter essa nobreza. Todo bom líder. Esse bom líder, ele tem que escutar isso para realmente ver se aquilo pode fazer uma diferença para ele. E a Dani, assim, é até louco, porque eu falava para ela, vamos fazer isso, vamos fazer e tal. Nossa. E a gente, desde o momento que começou lá em 2024, cara, estruturando o nome, todo o processo da marca, o que ela ia ser, a alma dela, a essência dela. Foi no profundo da construção do brand. Exatamente, construindo tudo isso. Então ela era uma farmácia de manipulação e ela deixou de ser isso para ser uma empresa que trabalha pela saúde das pessoas, né? Saúde e bem-estar, esse é o propósito, porque essa é a essência também da Dani. Ela sempre foi uma pessoa assim, que não chega lá e diz para ela assim, não estou muito legal, estou tomando tal coisa, mas não sei. Ela fala assim, não, tem que tomar tal coisa que vai fazer bem para ti, que talvez o que está dando, ela gosta, ela acolhe a pessoa, sabe? Tá no sangue, né? Tá no sangue. Tá no sangue dela. É verdade. Ela, a família, a padre, o pessoal da... E aí, cara, a gente começou a construir isso. Aí o que aconteceu? Quando veio o novo momento de uma nova farmácia, a gente já foi construindo desde antes a estratégia de lançamento, como é que ia ser, o momento que a logo ia entrar no ar, o vídeo que a gente ia fazer, ela ia começar a botar mais a cara e falar mesmo, né? E as coisas foram fluindo. Então agora, que eu posso revelar sobre o Biomagis, né? Que essa semana a gente teve uma
A gente faz uma reunião e assim, é com o financeiro junto, é tudo pautadinho. A estratégia está definida até final do ano. O que vai ser feito? Então a gente vai trabalhar por um momento até metade do ano agora para ela ir para outro momento de consciência da empresa. Virar uma chave. Exatamente. Então ela teve um momento da mudança, ela teve um momento da gente trabalhar o mercado, para o mercado saber que é biomagens, e agora nós vamos para um momento que a empresa ela vai começar a realmente andar. Ela já melhorou muito, né? Não dá para comparar o que é biomagens hoje com o que era Magistrales, mas o que ela vai se tornar é loucura. Então, assim, a gente tem clareza. Esse é meu trabalho. Não é simplesmente se jogar os números na mesa ou dizer que a gente poderia dar uma ideia aqui porque talvez isso aqui vai dar certo. Não, é a gente estruturar com clareza o que a gente vai fazer porque isso aqui vai funcionar e eu tenho certeza que vai. A Biomagens já é um case que está funcionando, já funcionou e agora ele vai funcionar ainda mais. E eu acho que o outro que eu posso citar é a Decri. Decri, né, de peças de madeira, design de madeiras. Existiu a mesma coisa, um novo momento para eles. Quando eles me procuraram, eles eram uma empresa que fazia tábua de churrasco com um nome personalizado. Hoje é um lindo showroom com peças de design autoral para vender para home decor. Também assim, a essência não pode dar, né? O assinado ali, tem a parte de presentes ali, né? Com o nome gravado, aquela coisa, mas ela mudou o posicionamento dela. Então a Decri é a mesma coisa, não dá para dizer que a Decri é a mesma do que era. E ela veio agora de Nicole Balls, procurou, foi feita toda uma campanha em cima dela, fez um vídeo muito bacana, com 1 milhão de visualização. Cara, massa. Muito, assim, aí o que acontece? A gente sabia, não é que a gente sabia que isso ia acontecer, existe uma previsão, então os números não vão mentir sobre. Então, o que acontece? Quando a gente começou a conversar, a Andressa e a Lorena, elas vinham falar comigo, eu tô ficando doido, eu vou surtar esse caramba. Bem, olha só o que a gente já fez, entendeu? E aí eu fui acalmando ali, só que eu sempre fui traçando assim as coisas. A cada reunião, assim, não vamos fazer isso, depois disso, depois daquilo, daí o que acontece? Site tem que ser bem estruturado. Por quê? Ia entrar Nicole Balls. O cliente ia ter que cair em um lugar. Ele não podia cair no site qualquer. Exato. Ele não podia cair no Instagram, que estava só um monte de tábua lá. Não, nós tínhamos que fazer o berço. Então, tudo foi pensado já de acordo com a Nicole Balls. Depois, toda a parte do posicionamento para mudar a marca. Cara, a mudança é gigante, assim que aconteceu. Então, eu tenho um orgulho muito grande de falar sobre a Decri, porque, uma empresa daqui, família daqui também, e, é muito legal, assim. Hoje, eu acho que, cara, são esses cases. Ana Vargas também, baita cliente, meu Deus, uma corretora de imóveis, pouco tempo, vamos dizer assim, de estrada. E, claro, né, não estou jogando crédito para mim. Todo mundo, o Vini também estava nessa, né? Ela também, todo mundo assim, jogou assim para cima e funciona. Então, a D3, como trabalhando, já atendo a D3, meu Deus, 8, 9 anos, eu acho, que estou com eles em parceria, o tamanho da D3, né, do jeito que está. A parte visual é tua, da D3? Hoje eu faço somente a curadoria. Né? Mas daí quem criou? Não. Na verdade, quem criou a identidade deles foi um arquiteto. Loucura. Mesmo? Não fui eu. Ô, William, pô. Não, foi um arquiteto, cara. Eu comecei atendendo eles, era outro logo, era só uma academia. Lá em Palhoça, primeira. E aí, foi indo, a gente foi atendendo parte de mídia social, depois, e hoje eles já têm uma equipe interna. Aí eu não forneço mais serviço para eles como antigamente, mas hoje eu só presto consultoria dentro do time, né? Então, tanto faço parte da estratégia, como parte da curadoria visual para condizer com a comunicação da marca. Então, foi isso. Então, é onde a gente acabou trabalhando junto, fazendo trabalho. Verdade. Cara, mas assim, o posicionamento é tudo, né? Para uma empresa saber exatamente o mercado que ela atua, qual é a dor que ela resolve, né, de fato, e como é que ela vai comunicar isso. E a gente sempre bate muito nessa tecla aqui na NASA, né, que empresa grande que se comunica pequena, ela vai ficando para trás, o mercado vai engolindo ela. Exatamente. Né, e tem empresa pequena que sabe se comunicar e que parece ser muito maior do que empresas, às vezes, que tem condição de ter, né, grande profunda essa comunicação. Exatamente. Né?
Cara, para fechar. Eu acho que um que a gente não pode esquecer também, que é daqui, a Hereditário. Hereditário. Vai. Eu sou fã daquela logo, tá? Não, é linda. A comunicação. Eu adoro também. Não, as meninas lá também são fantásticas. Eu não posso esquecer, ela sempre menciona, tá? O meu nome não posso esquecer. Ela foi um divisor também pra mim, cara. Ela é um podcast aqui da CDL falaram da questão da marca. Não, muito legal, né? A ideia de trazer essa coisa familiar com um nome bem posicionado, né? De fato mostra toda a tua capacidade, né? Toda a tua genialidade nisso aí, que Muito obrigado. é incontestável. Queria, antes da gente ir, provavelmente no final, eu queria te pedir a tua opinião, o que tu pensa sobre uma frase. Vou te colocar e eu quero que você me diga algo sobre isso. Se não foi dado, convidado. Não, é verdade. Quero que você diga para mim, antes feito do que perfeito. O que você pensa sobre isso? Não concordo. Não? Tu é perfeccionista? Sim. Desculpa. Eu tenho isso comigo. Eu acho que para alguém poder oferecer alguma coisa, para alguém fazer alguma coisa, ela tem que ser no mínimo 80%, ela tem que ter 80% do domínio daquilo. Se a gente for entregar 20%, eu sei que a gente vai entregar. Só que eu acho que eu nunca busquei a perfeição. E eu nunca vou buscar ela. Mas eu busco a excelência. A excelência é tudo. Se a gente buscar o excelente, a gente sempre vai fazer um bom trabalho e a gente sempre vai ficar no mercado. A gente não vai ser engolido por IA, não vai ser engolido por ninguém. A excelência é o que vai responder quem a gente realmente é. Então, antes feito do que perfeito, eu sei que a gente funciona para muitas situações. Quais? O que tu pensa? Alguma estratégia rápida que tem que ser resolvida no momento, porque estamos perdendo venda. Você pensa que talvez uma pessoa que esteja travada no seu desenvolvimento pessoal por conta do perfeccionismo? Não, assim, eu sei disso porque eu já passei muito por isso, né? Que sentido, assim? Tô travado, tô vendo um negócio que eu não tô gostando e assim, beleza, eu vou entregar isso aqui, mas não tá legal. E eu prefiro muito mais, eu fiz isso muitas vezes, eu mandar uma mensagem pro cliente e falar assim, eu vou atrasar, me dá mais 2 dias, me dá um prazinho, mas eu vou te entregar um negócio da hora. E eu seguro, paro, vou tomar banho pra mim é a chave. E, cara, saio de lá assim e eu não sei, cara, as ideias fluem, as ideias acontecem, aí eu vou lá e reescrevo o negócio, sabe? Todo criativo procrastina? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim, já foi uma resposta meio procrastinando. Isso, é pra não responder direto. Vou deixar pra depois, né? Mas Deixa eu pensar um pouco. eu sou procrastinador, sou bastante, assim, Mas eu acho que é isso que a gente acaba procurando, essa perfeição. Eu tinha muito isso nos vídeos, tá? Muito isso nos vídeos. De buscar nos teus. Isso, de ser bonitão, de ser aquela coisa toda, hoje em dia já. Mas isso era uma autocobrança ou um medo do julgamento? Os dois. Os dois. Pô, que bom, né? Os dois. Os dois. Não, eu sempre. Eu ia olhar pra câmera aqui e eu ficava assim, meu, será o que vão pensar? Não olhar. Mas isso não vai contra a tua opinião do artifeito perfeito? Não vai contra. Porque assim, o que acontece? Eu buscava ser perfeito naquilo, sim, sabe? Só que eu entendi que para ele funcionar, eu teria que largar essa crença, sim, esse perfeccionismo interno e também desse julgamento de outras pessoas. Então, assim, por mais que hoje esteja imperfeito, não esteja bonito, mas é assim que funciona. A gente tem que se adaptar. Né? Tem que se adaptar. Mas o que tu acha? Do quê? Antes feito do que perfeito. Eu não sou entrevistado. Eu sou entrevistador. Cara, assim, eu tenho uma opinião muito parecida com a tua. Eu acho que para algumas coisas isso funciona e para outras não funciona. Então, assim, até porque assim, a minha visão de mundo eu não sou determinista. O que o determinista faz? É assim, pronto, é assado, tá acabado. Eu acho que para algumas coisas o antes feito perfeito, assim, eu acho que tem gente que fica travada no processo com medo. Então, o feito vai fazer com que tu destrave isso. A partir do momento que tu destrave isso, esse medo do julgamento das pessoas, esse medo do auto-julgamento, eu falo muito por mim, né? Eu sou compositor, então eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar das minhas músicas. E eu gravava, os outros não me gravavam. Então eu tinha esse medo. Então, para mim, eu tinha que ter o estúdio perfeito, eu tinha que ter o produtor perfeito, tinha que ser o áudio perfeito, o melhor timbre possível do violão, porque senão a minha música não ia.
E hoje eu perdi isso. Então, hoje, e engraçado que isso faz na minha criatividade fluir muito mais, por exemplo, porque essas amáveis, elas te prendem também no teu processo criativo, no teu fluir criativo. Claro. Então, tipo assim, hoje eu entrego algo muito bom, dentro das composições, da qualidade de áudio, assim, porque hoje eu trabalho com parceiros, então eu tinha essa dificuldade de procurar isso em outros lugares, porque achava que só a minha visão ia conseguir extrair o que eu precisava da música. E descobri de uma maneira muito legal que, às vezes, 95% das vezes, visões de fora somam muito para o programa. Exatamente. E uma coisa que eu aprendi ainda sobre isso, sobre a questão do perfeito, sobre ser perfeito, foi com o Douglas, o Lance, da Mensura. Convidei o Douglas para vir aqui, me deu Yelver. Ah, é? Essa mesa aqui. Então. Convidei o Douglas, vem, me deu, vou. Aí ele falou, cara, não vou poder. Deu uma dor de barriga, aconteceu, não veio. Mas 2 caras que eu quero aqui nessa mesa. É o Odilon e o Douglas. E o Douglas. O Douglas é a máquina. E aí ele é aquele cara assim, ele é muito prestativo. E ele gosta, né? Ele pega as coisas assim e ele quer resolver. E isso foi uma visão muito legal que eu acabei puxando dele, justamente que vem de acordo com isso. Pensa só comigo numa coisa, que tens um talento visual na parte de audiovisual incontestável, da mesma forma como a gente, né, já mencionou algumas vezes. Mas assim, tu não vais conseguir chegar aqui e gravar o vídeo totalmente no celular e jogar lá no teu Instagram, enfim. Tu até vai. Certeza? Só que vai ter um pequeno alinhamento. Vai ter uma luzinha aqui do lado. Conhecimento prévio. Isso, conhecimento prévio. Só que, se tu pega, tu vai lá e tu faz de qualquer jeito, responde se não é isso. Tu vai lá e tu posta de qualquer jeito. O imperfeito. É feito, né? Tu não se sente culpado. Assim, tu dizer assim, beleza, eu fiz lá, melhor. Isso aí me mata, cara. Isso aí. Cara, é legal, eu não tinha pensado sobre isso, assim. Cara, eu sou desencanado, assim. Né? Eu sou desencanado. Com isso. Quando se trata de cliente, não. Inclusive, comigo eu sou mais desencanado, agora. Quando se trata de cliente, não. Revelações, inclusive. Tá? Nosso trabalho, que a gente trabalhou na D3, não estava pré-definido que eu ia ser o diretor. Né? E aí, eu estava tranquilo. Né? O meu trabalho ia ser a revisão ali, eu ia fazer a curadoria do negócio. Caiu para mim, eu fui fazendo ali, tu fez muito mais parte ainda disso. O que aconteceu? Quando cheguei em casa, eu tava com sono, tava cansado, aquela coisa, mas eu cheguei assim, poderia ter feito melhor. Eu me senti culpado. Sim. Eu disse assim, porque se tu for olhar eu numa produção da Avan, quando a gente tava, por exemplo, em ZHF, não dá para reconhecer o mesmo cara que tava lá do que eu tava na campanha da D3. Muito mais ativo. Muito mais. Um domínio da coisa. Então, ficar de olho no negócio. Esse é o problema do processo. Esse foi um lance. Então, eu cheguei em casa e depois pensei, poderia ter feito muito melhor. E ainda mais o primeiro trabalho ainda com a gente, né? E aí eu disse, poderia ter feito muito melhor, poderia ter me entregado um pouco mais. Só que, bom, a gente sabe, né? São contextos específicos, situações específicas, eu acho. Mas assim, como um todo, foi muito bom. Foi assim, cara, eu nunca vou enxergar ninguém de tanto material, você não tem noção. Os insetos que não estavam na diária, são todos takes de insetos que foram feitos 50. Meu Deus do céu. 50, isso porque lá no roteiro tinha usar banco de imagem. Não existia um banco de imagem. Acho que teve que criar um banco de imagem na hora. Mas foi muito legal, muito massa. Cara, obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu acredito que foi o primeiro só. Tem muita coisa que eu acho que a gente pode conversar de forma mais profunda, trazer. Mais assuntos, né? Eu sou muito defensor do conhecimento compartilhado. Muito defensor disso, cara. O que eu sou é muito do que eu já compartilhei com as pessoas, assim, sabe? Porque, tipo assim, muita gente já passou pela NASA, pessoas que entraram e que se desenvolveram aqui, que hoje são grandes profissionais, videomakers, fotógrafos, designers, social media, pessoas que estão no mercado, né? E que absorveram, porque, cara, aqui a gente não tem conhecimento, sabe? Eu acho que reter conhecimento é insegurança. Se domina um assunto, se tu sabe o que tu tá fazendo, compartilha o teu conhecimento, porque, cara, as pessoas vão entender que tu é a referência, né? Que tu é a referência daquilo, assim. E eu vejo que tu tem muito conhecimento e que tu passa isso nos teus vídeos, que tu ajuda clientes, pessoas, empresas a se posicionarem, né? E estou muito contente, né, por esse canal de comunicação estar aberto, né? A gente ter trocado essa ideia,
transformar isso aqui num podcast que com certeza vai gerar muito corte legal, né? Da tua história, da tua emoção, de todo o teu processo e toda essa parte aí de conhecimento do marketing. Para quem está começando, foi uma masterclass. Muito conhecimento compartilhado, muita coisa legal, Sim. apesar de ser pouco tempo, mas a gente deixa um gostinho aí pro pessoal para outras coisas. Não, vai dar Deixa bom. o teu boa noite, Bom, o teu... primeiramente agradecer, eu acho que não só pelo convite do podcast, mas esse início assim de uma parceria muito legal, né? Porque sempre acompanhar a sempre admirei o trabalho, meu, o audiovisual, como eu falei para ti antes, meu, sempre assim gostei muito, assim, eu sou um amante do audiovisual, por mais que eu não atue, né, totalmente nisso, mais na direção. Mas, assim, é muito gratificante, assim, estar aqui para a gente fazer novos projetos, fazer ideias, assim, e, cara, só agradecer essa parceria. Acho que começo de 2026 é mais uma parceria iniciando, é mais cliente vindo e fazer, mudar o mercado, cara. Mudar o mercado, conscientizar ele, né, e passar o nosso conhecimento adiante, acho que é o principal. E uma coisa que eu acho que eu preciso falar aqui, que é muito legal, né? É o quanto São João Batista é um berço de profissionais muito excelentes. É verdade. E no podcast que eu citei vocês, a gente falava um pouco sobre isso com o Marcelo, que é da EW, também é uma agência que está começando dentro de São João Batista, né? Que entrou, o Marcelo também começou com um podcast, Sim. foi entrando, e hoje também tem um Verdade, serviço. eu acompanho o Marcelo. O Marcelo também tem um serviço relevante, né? Um cara legal, para ser citado aqui também, É verdade. nessa seara de Tem vários. de agências e pessoas, de profissionais e tal. Cara, e como o São João Batista é um celeiro, assim, Sim. gente muito talentosa, muito boa, que hoje exporta isso, né? Sim. Empresas do tamanho da Van vêm buscar, o pessoal o pessoal das HF, Sim. né? A gente que presta serviço para Florianópolis, Blumenau, Joinville, Sim. a gente atua, né? Indo para São Paulo, produzir, buscar conhecimento, participando de feira. Eu acho que a gente se posiciona também dessa maneira muito aberta e receptiva para receber conhecimento, compartilhar ideia. E, cara, eu acho que o cenário mais saudável para a gente é esse, sabe? Sentar junto, compartilhar. Por mais que, quando a gente tem 2 orçamentos lá na Lari, a gente precisa escolher uma agência, a gente é concorrente, cara, fora disso. É verdade. Não tem concorrência. e São João tá cheio de profissional bom, cara. O profissional passou por aqui também, como Sinésio, meu primo. Cara, eu só falando do Sinésio, né? Ele como designer, ele tem uma linha, ele tem um jeito Sinésio de ser. Quando você vê um layout, você sabe que é dele. É muito legal isso. Mas teve muitos profissionais. O Gabriel, isso. O Leandro também, eu trabalhasse com ele, o Leandro é muito bom. Trabalhei muito com o Leandro. Né? O Leandro, antes de ser videomaker, cara, isso na pandemia. Antes de ser pandemia. A gente trabalhou junto, e ele como fotógrafo, o Leandro trabalhava muito comigo. Sério? Eu não sabia. Na época que o Leandro trabalhava com a Nani, que não falamos da Nani. É verdade. A Nani que também tem na... Cara, o meu parente também tá. Não, Cara, é loucura. É loucura, O cara. Beto, né, que hoje está em São João, baita profissional, baita fotógrafo. Então você vê que se nós juntar isso tudo para fazer um churrasco, imagina quanto resenha não tem. Não, tem um monte, cara. Tem um monte que ele nem mencionou aqui. A galera, a gente já pede desculpa de antemão. O Henrique trabalha muito junto comigo, tá lá D3, faz o serviço da D3 também, cara, muito prestativo. Galera, muita gente aí, cara. Muito paixão. Assim, atuando em áreas diferentes, casamento, evento, agência, né? Então, cara, São João tá muito bem servido de profissionais. Vocês têm um baita designer aqui, que é o Sinésio, e a ZHF tem a Maria. Maria também tá. Maria, que é parente da Sueli, que é a nossa comercial, o nosso braço É verdade. Todo mundo em casa. É muito camisa 10, cara. Nossa, muito 10 camisa e faixa, né? É verdade. E o Richard, fotógrafo, tô tendo que lembrar da galera aqui, cara. Os caras são realmente assim. Richard é uma lenda também. A gente é fã da ZHF, a gente é fã da emissora, a gente acha que todo mundo tem espaço no mercado, né? Atua em, como você falou, assim, cada um com especialidades bem específicas e únicas, mas que com certeza só mostram o ponto de São João Batista é esse celeiro, né? Obrigado, viu, cara? Obrigado. Eu que agradeço. Nossa, bora. A gente finaliza daquele jeito? Obrigado, nazarenos e nazarenas, por ter ficado até aqui, ter acompanhado esse bate-papo. Se você chegou até aqui, uma palavra, o pessoal comentar. Às vezes o pessoal deixa lá. É raro, mas às vezes deixa. Uma palavra. Vem na tua mente aí. Quem chegou até aqui vai botar lá no comentário. Ó, vi até o final. Criatividade. Tops. Chegou até aqui, você comenta. Criatividade, a gente sabe que você acompanhou o podcast inteiro. Beleza?
E nós vamos finalizar agora, então, ó, de um jeito muito clássico. Eu vou finalizar juntos. Então, em vez de você finalizar para lá, vamos na do meio que aparece aí você. Fechou. Beleza? No 3, 1, 2, 2, 3.